queridas e queridos estudantes, estamos aqui com as turmas aí, ó, do 8º anos, não é isso? Para mais uma aula. E hoje a gente está junto aqui com a aula de História, né, gente? Vocês aí vinham compartilhando esse conhecimento, essa caminhada aí com o professor Henrique, e agora eu vou assumir aqui para, junto com vocês, ir dialogando, falando dessa disciplina que é maravilhosa, né, gente? A gente conhecer a história, né? Entender o passado, assim, e ver qual o reflexo que tem hoje no presente, né? Isso. E, por falar no professor Henrique, eu vou mandar até um abraço aqui para ele, né? Ele agora que está numa nova trajetória, numa nova missão aí, e a gente gosta muito dele, ó, um beijo, professor Henrique, para você, mas a gente vai estar aqui junto, assim como nas aulas de Geografia e Sustentabilidade também, né? Isso, gente. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar as boas-vindas aqui, né, a Késia, que está fazendo a interpretação aí de Libras, deixando essa aula mais acessível para a gente. E junto com a gente, olha só quem está aí conosco. Vê só, hein? Quem vai chegar na tela, olha só, lindo, maravilhoso, valeu, Bia. Eita, o professor do rostinho lindo, ele mesmo. Professor Gilson Soares, de Geografia, mas hoje temos aqui com História, né? Alô, Henrique, ó, Henrique, ó. Coração pra tu, Henrique, é nóis. Alô, Billy Paul, é nóis, Billy Paul. Estamos juntos hoje, uma aula maravilhosa, tema sensacional, que vai contribuir muito para o seu crescimento educacional. Já estou abrindo aqui, professora, o Educa Recife, né, para esperar as interações do pessoal. Já deixei aqui o meu bom dia, né? Já estava aqui participando, professora, da aula de ciências, aula maravilhosa, movimentos da Lua. Agora vamos falar um pouco do que, professora, do iluminismo, não é isso? Exatamente, né? Vocês tiveram aí uma aula com a professora também muito querida, a professora Cláudia aí, falando aí sobre as fases da Lua, uma aula fantástica. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Na nossa aula de hoje a gente tem um tema, olha aí, ó, iluminismo, o que foi e a sua importância, né? O que foi esse movimento aí? Quando a gente se pergunta assim, está conversando e diz assim, opa, eu quero dar a minha opinião, né? Ou então quando a gente escolhe, opta assim, frequentar determinada religião, quando a gente também ali tem o direito de participar e escolher os nossos representantes. Vocês sabiam que todos esses direitos individuais que a gente conquistou veio lá desse período do iluminismo? Vamos entender hoje na aula? Vamos lá. Para iniciar, vamos observar aqui, ó, essa imagem, né? Joga aí, Billy. Olha aí, observando essa imagem aí, famosíssima. Famosa até demais. Lá de Brasília, não é isso? Vamos pensar aqui, né? Você conhece esse lugar? É familiar esse lugar aí para vocês? Para mim é, professora. É? Já foi até aí, professor Gilson? Não, ainda não fui não. Não foi não, tive esse né? prazer, não. Pois é. E o que essa imagem representa, né, gente? Vamos entender aqui um pouquinho, né? Após observar essa imagem, descobrimos que, olha aí, a Praça dos Três Poderes, né? É a sede dos poderes executivo, o Palácio do Planalto, muito famoso, Exato. Falado diversas vezes aí nos jornais, enfim, no Legislativo, Congresso Nacional e Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, o nosso famoso STF, né? Justamente. Pronto. E a arquitetura é muito bonita, viu, professora? A arquitetura é muito bonita, Oscar né? Niemeyer. Exatamente. Já todo aí modelado, construído, pensado justamente para ser a sede, né, desses três poderes. Mas vamos refletir aqui, né? A separação desses três poderes aí que a gente conhece hoje. O executivo, que é encarregado de governar e administrar os interesses públicos, né? Isso a gente, vocês já falaram sobre isso nas aulas de vocês, já estudam isso desde lá dos anos iniciais, né? Saber a divisão aí desses três poderes que a gente tem. O legislativo, olha, responsável por criar, elaborar as leis, certo? E o judiciário interpretar as leis e fiscalizar, certo, o seu cumprimento. Mas vamos entender aí, ó, a Constituição brasileira,
ela assegura ao povo a liberdade religiosa, de opinião, né, a liberdade de você ter sua opinião, a liberdade de expressão e de pensamento, entre outras, né? Isso está garantido aí na nossa Constituição brasileira. Bom, mas vamos refletir aqui, né? Será que as pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados pela lei, professor? Será que ao longo da história aí a gente teve esse direito, né, de ter essa liberdade de expressão, né, de dar nossa opinião, de pensar, de escolher, né, ter essa liberdade religiosa? Será que sempre foi assim? Não teve, né, professor? Não teve. A gente tem várias marcas de desigualdades ao longo do processo, né, de formação histórica do ser humano, da humanidade. Estamos aí, professor, até na semana, no Dia Internacional da Mulher, né? A gente repara aí também que ainda há muitas desigualdades, né, entre a figura do homem e da mulher inseridos na sociedade, questões de trabalho, de remuneração também, principalmente. E ao longo dos anos, né, desde o passado, professora, essas desigualdades são bastante presentes aí de várias formas, né? Em questões de etnias, em questões do próprio crescimento cultural, né? Várias questões que marcam as desigualdades do ser humano dentro da sociedade, professora. Exatamente, né? A gente sabe que a gente tem essa caminhada ainda muito longa pela frente, a gente vai entender isso nas aulas, né? Quando a gente for conversando, dialogando aqui, mas a gente tem que entender que esse momento aí do iluminismo, né? Que a gente vai entender lá que começou no século XVII, entre o século XVII e o século XVIII, né? Não existe uma data certa, porque foi um processo contínuo, né? Um processo que durou muitos anos. Isso. Então, entre o século XVII e o século XVIII, surgiu esse movimento, o iluminismo, que a gente vai entender a sua importância na aula de hoje e que reflete, né, a vida da gente hoje em dia, né? Exato. Foram muitas transformações históricas que ocorreram nesse período que reflete nos dias atuais, certo? Estão atrelados aí ao período do iluminismo e que hoje a gente vive com esses direitos civis, né? Alguns direitos que foram garantidos devido a esse movimento que ocorreu lá no entre século XVII e século XVIII. Mas vamos lá, vejam aí na tela, né? Quando os três poderes foram criados, né? Vamos entender quando esses poderes, esses direitos foram criados. Aí, ó. A divisão dos três poderes e as garantias estabelecidas pela Constituição tem suas origens no século XVIII, né, com o surgimento do Iluminismo, que trouxe, né, um movimento muito importante, um movimento filosófico, intelectual, que trouxe muitas transformações no âmbito social, certo? Vamos entender aqui, olha. Vamos voltar ao passado e descobrir como tudo isso aconteceu. Vamos lá, professor Gilson? Vamos embora, vamos juntos. Vamos entender aqui, né? Olha aí, a origem do iluminismo. Vamos entender aí como foi que surgiu o iluminismo, né? Olha, eu não sei a senhora, viu? Eu já usei dessa máquina aí, viu? Já usou? Chega olha aí. Datilografia, viu? Eu também já usei, Alô, viu? Já fiz trabalhos de escola, tudo com esse tipo de máquina. Vamos lá. O movimento intelectual, né, esse movimento do iluminismo, foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos XVII e XVIII na Europa e ficou conhecido como o século das luzes, né? A gente pode ver nos livros de história, né? Quando a gente está estudando sobre o iluminismo, a gente pode ver ele como iluminismo ou ilustração também, que é colocado em muitos livros aí. Né? Então, ele ficou conhecido como o século das luzes. Vamos entender por que, né, ao longo dessa aula, ficou conhecido como o século das luzes. Por quê, né? Bom, ele teve forte expressão, né, na França e difundiu-se pelo mundo. Então, olha aí, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que são assuntos que a gente ainda vai estudar por aqui, né, nas aulas de história, foram inspirados no iluminismo. Olha só, vejam quantas inspirações esse período, esse movimento aí do iluminismo teve ao longo da história, né? Isso, e sua forte expressão foi na França,
Na Inglaterra também teve, mas ficou muito marcado assim fortemente sua expressão na França e pelo mundo todo, não é isso? O mundo ocidental. Lembre-se, o iluminismo é um movimento intelectual, ou seja, o conjunto de ideias, né? Então, esse conjunto de ideias, esse movimento é chamado de iluminismo. E iluministas são os filósofos, os pensadores que desenvolveram essas ideias, tá bom? Olha aí, as condições para o desenvolvimento do iluminismo. Vamos entender quais eram as condições naquele momento histórico, né? Naquele contexto histórico que trouxe essa ideia aí, esse movimento despertou na sociedade da época, esse movimento que ficou conhecido como um movimento aí, né? O século das luzes, um movimento que trouxe várias transformações no âmbito social e cultural. Olha aí, a gente vivia nessa época, certo? A Revolução Científica do século XVII. Inclusive, professor, nesse período existiu aquele pai da astronomia, né, que falam, o físico, o cientista, aí o Galileu Galilei, não é isso? Galileu Galilei, justamente, que vai dar... Ele vai transitar, né? Que antigamente o pessoal o pessoal queria mesmo, né? O pessoal criou a ideia de que a Terra era o centro do universo, né? A teoria do geocentrismo, né? Nós tínhamos a Terra e os demais corpos orbitavam em relação à Terra. Aí é quando ele cria, professor, a questão do heliocentrismo. Aí sim, a gente vai ter a figura do Sol e aí os demais planetas, né? Os demais conjuntos ali que circulam, né, em órbitas, né, são pontos relacionados ao Sol, né? Aí tanto a Terra, aí vem os outros planetas, todos eles girando em torno do Sol. É justamente a teoria do heliocentrismo, que é justamente trazido pelo Galileu Galilei, essa transição aí, professora. Exatamente, inclusive, né, houve julgamento e tudo na época, porque a sociedade na época, né, tinha uma visão ainda do teocentrismo, né, que a gente vai ver daqui a pouco o que era essa visão teocêntrica do mundo. Só que aí já começa, né, esse momento de repensar, né, imaginar um outro mundo possível, que não fosse aquele, já estava causando uma insatisfação na sociedade, né? E principalmente aí, olha, na burguesia. Vejam aí na tela que a ascensão econômica da burguesia era uma classe social que estava crescendo nesse momento. A burguesia. Então, a burguesia era uma classe social que estava se movimentando, crescendo na sociedade, mas não tinha voz, nem política, nem social, nem econômica. Então, elas disseram assim, opa, tá errado por aí, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer, pensar para criar um outro mundo possível, certo? E a crise do antigo regime, né? Esse antigo regime também conhecido como absolutismo. Então, vamos entender aqui, olha, os pensadores iluministas criticavam o antigo regime ou o absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era onde os reis, né, os monarcas tinham todo o privilégio político e econômico, certo? Social da época. Então, só eles, ou o clero aí, como vocês estão vendo, olha aí, o absolutismo dos reis, o privilégio da nobreza e do clero, da igreja, né, eram tidos como absolutos, né? Eram eles que comandavam toda a sociedade, todo o poder político, todo o poder econômico e social, certo? E a imposição da religiosidade, né? Da Igreja Católica e as práticas de mercado, mercantilista. Então, eles comandavam tudo. Ninguém, né, na sociedade, o povo em geral, a burguesia também, ali que era uma classe que estava surgindo nesse momento, também não podia ter voz, não tinha direito nenhum. E isso estava causando um mal-estar, uma insatisfação, certo? Principalmente dessa classe aí, a burguesia. Lembre-se disso. Vamos lá. O contexto histórico, né, em que surgiu o iluminismo. Olha aí, ó. A Idade Média, né, a visão teocêntrica, então aí já está no finzinho, né, da Idade Média, a Idade Média já tinha, né, estava aí nos seus finalmente, e essa visão teocêntrica, né, onde
Deus é o centro de todo o universo, né? E responsável pela criação de tudo que há dentro dele. Então, essa visão já não cabia mais para essa nova sociedade, para esse novo mundo possível que esses pensadores estavam querendo imaginar, né? Então, vamos pensar em quê? Vamos pensar onde a razão, a ciência, né, que já estava aí com essa revolução científica, onde esses pensadores pudessem, através da ciência, através da racionalidade, do intelecto, pudesse comandar a sociedade, né? Pensar na política, pensar na sociedade, na cultura, e não através só de uma visão teocêntrica, né? Da divindade, de um Deus, onde só a intervenção ali da sociedade fosse do clero, da igreja, ou dos reis, dos monarcas. Olha aí, ó, século XVII surge uma insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas. E aí desenha, né, uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentado na razão, na racionalidade. Seguindo aqui, olha, rompe esse movimento, o iluminismo rompe com a maneira como as pessoas pensavam. Então, já não cabia mais aquela visão teocêntrica, né? Não cabia mais essa visão. Agora, uma nova visão possível, vamos ter que elaborar, imaginar. E aí, ó, a valorização da ciência e da racionalidade, eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade, né? Então, por que eles pensavam assim? Olha aí, vamos analisar esse quadro, né? Esse quadro aí, uma gravura de 1793, é um quadro que chama A Liberdade e lança raios contra a ignorância e o fanatismo. Vejam, lançar as luzes da razão para iluminar as trevas e acabar com os males da ignorância. Esse quadro representa muito bem, né, essa sociedade que os iluministas estavam pensando. Olha aí, ó, vamos entender. O cetro da razão segurado aí por essa mulher, o cetro quer dizer o bastão, né? O bastão da razão. Se vocês puderem observar aí na imagem, gente, tem um olho, né? Um olho, não sei se está muito nítido aí para vocês, mas tem um olho, esse olhar novo, né? Esse olhar que a gente pode ter da razão, do intelecto. Então, aí representando esse bastão da razão, né? Do intelecto. Aí, olha, essa outra mulher que está nesse canto de cá com um lenço, né? Assim em cima, é o fanatismo, né? Uma pessoa aí que tem um fanatismo, vamos dizer, religioso, na época, por exemplo, né, onde tem uma excessiva paixão, onde acaba uma intolerância de uma certa forma, né, quando a gente é fanático, a gente não consegue ver uma outra visão. A gente está cego, né, com uma visão excessiva para algo, para alguma coisa. E observando outra aqui, ó, embaixo, mais sentadinho aí ao lado, é a ignorância. Se vocês observarem, tem uma venda nos olhos, né? Onde a gente não enxerga, onde os nossos olhos não estão abertos, né? Nesse sentido, né? Aberto para um novo mundo, uma nova possibilidade. Então, aí para representar a ignorância. E o outro aí, olha, com esse laço, né? Essa corda torada, que é partida, né? Para representar a liberdade. A liberdade de expressão, de pensamento, de você poder se posicionar, de ter seus direitos, né, garantidos. Então, aí esse quadro é bem representativo, né, da época. Então, olha aí também um quadro, uma gravura, né, que é da época do iluminismo e tem todos os elementos do qual o iluminismo se baseou, se contextualizou. Vamos entender aqui, ó, as luzes da razão. Iluminar, né, quando a gente fala em luz, iluminar, significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Né? Essa visão aí que existia na Idade Média, que muitas vezes era colocado como a Idade das Trevas, né? Uma visão onde não existia, né, esse olhar racional, era muito vinculado com o olhar da igreja, o olhar, né, entender todos os fenômenos da natureza, dos seres humanos,
com o olhar, né, dessa divindade, desse Deus, e não pensando na questão racional, não é isso? Que uma das ideias, professora, era justamente defender, né, essa liberdade, né, e a criação, né, de um governo constitucional, né, separando a igreja do Estado, né? E aí Exatamente. trazendo essa questão de liberdade, tolerância, fraternidade e por aí vai. Exatamente. Vamos seguindo aqui, olha aí, vamos entender bem direitinho aí, ó, luz para relacionar ao iluminismo, né? E igual à razão, escuridão relacionada às trevas e trazer, e é igual o quê? À ignorância. Então, foi o que a gente observou aí na gravura que a gente viu no slide anterior, para entender direitinho, né? Esse esquema aí como era. E aí, olha, as premissas, né, os princípios do iluminismo, né? Lá no iluminismo existia uma incessante busca pelo saber, né? Esse saber científico, esse saber que vinha da razão, da racionalidade. E a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Quando a gente viu no início da aula, né, aquela questão da separação dos poderes, aqueles 3 poderes que a gente viu, o executivo, o legislativo e o judiciário, surgiu nessa época com um camarada famoso aí, né, você já deve ter ouvido falar, que é o Montesquieu. A gente vai ver logo, logo que ele dividiu esses poderes lá nessa época, né, do século XVIII, para que existisse equilíbrio, harmonia entre os poderes e não abuso de poder, acumulação de poder. Então, a ideia surgiu daí. Veja, a gente até hoje tem na nossa Constituição, né? Essa divisão aí do Executivo, Legislativo e Judiciário, e foi pensado pelo esse iluminista que é Montesquieu, para equilibrar os poderes, não ficar só concentrado na mão do monarca, na mão da igreja, onde pudesse ser repartido, dividido, separado e equilibrado. Mas vamos seguindo, olha aí, olha. Os principais pensadores iluministas. Vamos conhecer algumas dessas figuras aí. Só os garotões aí, ó. O Rousseau aí. Rousseau também. A pronunciação vai... francês. Exatamente. Voltaire, olha aí. Olha. Adam Smith, exatamente. John Locke. Montesquieu, olha aí esse garotão, né? Ex-professor Gilson. Exatamente. E Diderot. Também, menino, só nome difícil. Só nome difícil. Tiveram diversos pensadores que surgiram nesse período, né, mas esses daí foram os principais, né? Eles deram ideias a partir da razão, né, para pensar esse novo mundo, para pensar na política, para pensar na sociedade, para pensar na economia. Hoje, quando a gente fala da questão do livre mercado, da propriedade, né, o direito à propriedade, o direito de se expressar, o direito, né, de dar opinião, de participar, né, ativamente da política, como a gente participa hoje, votando, elegendo, né, os nossos representantes, tudo isso veio desses senhores aí, né, que foram esses pensadores que surgiram nessa época e deram essa nova possibilidade, ok? Olha aí, outro quadro para a gente observar, né, o Salão de Madame Geoffrin, uma pintura de 1755, olha aí, a tela retrata diversos pensadores iluministas em uma reunião. Eles debatiam e divulgavam suas ideias em clubes, cafés e salões literários. A gente tem que frisar, gente, observem a imagem, que muitos desses pensadores, né, desses teóricos, filósofos que surgiram nesse momento, era de uma classe que a gente viu no começo da aula, o quê? Da burguesia, né? Então, a gente tem que pensar que tem muitos reflexos hoje em dia, né, dessas transformações, quando a gente fala dos direitos individuais, direitos civis, liberdade de expressão, cidadania também, tudo isso veio desse momento, né? Foi muito importante, mas a gente tem que pensar em um detalhe, é importante a gente reconhecer, saber a diferença, né, política. Aí eram
uma classe, né, que era a burguesia, onde estavam surgindo esses pensamentos, eram desses burgueses, né, dessa classe aí. Então, a gente fala, quando a gente diz liberdade, igualdade, era na perspectiva, no aspecto jurídico. Porque aí, nesse momento, a gente ainda não está falando de igualdade social, né, igualdade de classe. Né? Vamos deixar bem clara essas diferenças. Era a burguesia que estava pensando nesse novo mundo possível, tá bom? E aí, ó, vamos ver uma curiosidade. Vocês sabiam que um importante veículo para a divulgação do pensamento iluminista sobre história, política, economia, arte e sociedade foi a criação da enciclopédia? Pois é, para popularizar esses pensamentos, divulgar esses pensamentos que estavam surgindo naquele momento, eles reuniam nesse grande livro que era chamado As Enciclopédias, né? Surgiu desse momento, para que fosse divulgada essas ideias, eles começavam a circular esses livros pela sociedade. E aí, ó, fica uma reflexão para vocês debaterem, dialogarem com os colegas de vocês, nas suas aulas, né, com os seus professores. Olha aí, de que forma adquirimos conhecimento e informação nos dias de hoje? Né? Compare a nossa realidade com a da França aí do Iluminismo, na época em que foi publicada a enciclopédia. Qual é o mecanismo dentro desse mundo globalizado do qual a gente vive hoje, que a gente consegue muitas informações, conhecimento, a gente faz circular e adquirir esses conhecimentos? Qual? Vocês têm uma sugestão? Pois é, debatam, discutam com os seus professores e seus colegas, que é uma sugestão aí que eu deixo para vocês. A gente já está acabando essa aula de hoje, eu vou passar aqui a bola para o professor Gilson se despedir, que a gente já está chegando ao fim. É isso aí, Billy Paul, 10h30 na capital pernambucana, gente. Um forte abraço, a mão direita e esquerda, o lindo maravilhosamente aqui para vocês. Semana que vem nos encontramos aqui mais uma vez no Aula Top de História, viu? Um forte abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.